Bom dia! Continuando a nossa escola bíblica, a classe Heróis da Fé, eu fiquei com a incumbência de ministrar para vocês sobre Sara, a gente estudar juntos sobre Sara. E aí eu queria colocar para vocês o seguinte: se você sabe a história de Sara, né? A gente vai estar falando sobre ela. Eu no começo não entendia por que ela estava na listagem dos heróis da fé. Porque, na verdade, para mim, ela tinha negociado a promessa dela, ela tinha negociado a caminhada dela com Deus. E aí eu pensava assim, tá, ela fez tudo errado e ela ainda tá lá, né? Mas Deus ministrou meu coração, assim como o Matoso ressaltou, os heróis da fé, né? Como Abraão, Sara e talvez outros que a gente vai estar ouvindo, eles continuavam sendo humanos, continuavam tendo as características deles, continuavam tendo os defeitos, né? E aí, mesmo assim, eles puderam estar nessa listagem, né? Que eu penso que é muita honra ser falado ali na Bíblia, ser chamado de herói da fé. E aí eu vou estar vendo com vocês aqui, tentar fazer uma linha pra gente entender Sara, entender a história dela. Mas o primeiro texto que eu queria ler com você é Hebreus 11:11. Se você quiser trazer a sua Bíblia, é bem importante, né? Pra gente estar estudando juntos. Hebreus 11:11 fala assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E aí eu queria fazer com vocês uma linha aqui de pensamento, e a gente vai estar vendo desde o primeiro texto que fala sobre Sara até o final, até quando ela morre, né? E aí o primeiro capítulo é capítulo 11, versículo 29 e 30. Então, Gênesis, capítulo 11, 29 e 30, que fala assim: tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Então, assim, não tem nada na Bíblia que não seja útil. Nada está escrito aqui por acaso, né? Mas, na minha visão, não faria muito sentido colocar essa característica de Sara já de primeira, né? Porque, assim, veja, o versículo 29 tá falando de quem era casado com quem era filho de quem. E aí, no versículo 30 fala: Sarai era estéril, não tinha filhos. Então, assim, ressaltou uma característica importante da vida de Sara aqui já no começo, né? O capítulo 12, versículo 1 ao 3, que, assim, se confunde um pouco a história de Abraão e de Sara porque eles eram casados, certo? Mas o Matoso já explicou para vocês, mas eu acho bem importante porque tem a ver com Sara, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, assim, aqui Deus estava prometendo para Abraão que faria dele uma grande descendência, uma grande nação, um grande povo, né? Só que, veja, há 2 versículos anteriores ressalta que Sarai era estéril. Então, assim, Deus estava fazendo uma promessa que a olhos humanos não se cumpriria, porque a condição de Sara não permitia isso, certo? E essa promessa de Abraão de que ele seria um grande povo, de que ele teria uma grande nação, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele, todas as famílias da terra. Então, assim, veja o tamanho da promessa que Deus estava dando para Abraão e para Sara. Através dele, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, inclusive a minha e a sua, e as nossas futuras gerações. E isso tem a ver também com Mateus 1:1, que fala assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, assim, veja que essa promessa tem a ver também, ela também quer nos trazer que Jesus, ele também viria da família, da linhagem de Abraão. Então, veja o tamanho da promessa que Deus estava dando, mas Sarai tinha uma condição, ela era estéril. Então, como que você gera filho sendo estéril?
né? É uma pergunta pra gente fazer aqui, que tem a ver com a história deles. Então, a primeira lição que eu queria trazer para você hoje é a seguinte: a promessa de Deus, ela não está relacionada às condições externas, às circunstâncias, né, que são as condições externas, às nossas possibilidades e impossibilidades, ou seja, as nossas condições internas. A promessa de Deus, ela nunca está vinculada àquilo que eu e você temos para oferecer, aquilo que eu e você podemos fazer. A promessa de Deus, ela é promessa de Deus e ponto. Deus promete, Deus ele faz uma promessa de acordo com a vontade dele. Não tem a ver com aquilo que nós podemos oferecer, né? Isso não tem a ver com o trabalhar para a promessa se cumprir. Mas o que eu quero dizer para você é, veja, uma grande nação viria de Abraão, mesmo Sarai sendo estéril. No capítulo 13, ali vai falando das andanças de Abraão, né? E aí, mais uma vez, Deus lembra que a descendência de Abraão, ela seria numerosa, ela seria incontável. Capítulo 13, Gênesis capítulo 13, versículo 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará a sua descendência. Quem conta o pó da terra? Ninguém. Né? Então, a descendência de Abraão, ela seria incontável, né? Ela seria muito numerosa. Capítulo 14, a gente vai pular, porque não fala especificamente sobre Sara. Capítulo 15, o meu capítulo 15 aqui da minha Bíblia de Gênesis 15 fala assim, o título, né, que foi colocado, que não é palavra de Deus, mas que os homens interpretaram e colocaram esse título. Deus anima a Abraão e lhe promete um filho. Ou seja, Deus mais uma vez lembrando Abraão da promessa, né? E aí no versículo Gênesis 15, do 2 ao 4, a gente vê que Abraão ele estava fazendo uma confusão. Ele estava, certo na cabeça dele, ele estava pensando assim, bom, até agora minha mulher não engravidou, até agora Sarai, ela continua estéril, né? E Deus, ok, ele tem essa promessa para mim, mas talvez seja através de um servo meu, né? E ele estava crente que ia ser através de um servo dele. E aí Deus mais uma vez vem, conduz Abraão para fora, né? Para enxergar os céus, para olhar os céus e fala, né? Olha os céus e as estrelas, se é que podes, se é que podes, né? E lhe será assim a tua posteridade. Então, assim, ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Abraão ali acreditou, creu na promessa, né? E aí, isso também é para nos lembrar que às vezes a gente tem memória curta, né? Deus já tinha falado para Abraão da promessa, Deus já tinha dito para ele que ele teria uma grande nação, mas pela segunda vez ali, né, talvez a terceira, porque a primeira é feita a promessa, e aí, ó, essa é a promessa. Segunda, ele lembra, na terceira vez, ele lembra de novo, né, na continuação dos capítulos. A gente tem memória curta, e a gente precisa sempre se lembrar quais são as promessas de Deus para nós, né? E aí, que no capítulo 16 começa a acontecer todo o fervo da história de Sara, né? Sara, ela faz uma confusão. E assim, eu vou estar lendo aqui Gênesis 16, do 1 ao 6, que fala assim, ó. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia de nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ele que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. E aí continua toda a história de Agar, que a gente não vai estar entrando hoje. Mas assim, o que Sarai fez aqui, né? Ela deu a serva dela para Abraão ter um filho com ela. Porque, ó, já que eu já não tô conseguindo ter filho, já que eu não consigo gerar, eu vou te dar minha serva, você tem um filho aí com ela e a gente vai ter a nossa descendência. Mais uma vez, mostra que eles estão fazendo confusão com a promessa de Deus. E Abraão, mesmo tendo sido lembrado várias vezes da promessa, concordou com a postura da esposa dele e foi lá e deitou com a serva dele e ela concebeu, né? Então, assim, veja que ali também fala
que, no versículo 3, que eles já estavam na terra de Canaã fazia 10 anos. Então, assim, tem estudiosos que falam que quando Abraão recebeu a promessa, Sara, ela já tinha, lá no capítulo 12, ela já tinha mais ou menos 65 anos. E aí a gente vai ver lá pra frente que a promessa se cumpriu quando ela tinha muito mais anos do que isso. Eu não vou falar agora pra não acabar com os últimos pontos. Mas assim, veja, já tinha passado 10 anos. Ok, fator tempo. Já estavam esperando fazer um tempo. Mas veja que Deus já estava lembrando eles, Deus estava lembrando Abraão por diversas formas, de diversas maneiras. Olha para a estrela, quantas estrelas você consegue contar? Não consegue contar, assim é a minha descendência. Conta o pó da terra, também não vai conseguir contar. Abraão, a sua descendência vai ser numerosa, você vai ter uma grande nação de você. E aí Sara, impaciente, né? Ela fez aquilo que na época era uma prática, né? Quando as mulheres não conseguiam ter filhos, as servas dormiam com os maridos e aí elas acabavam gerando a descendência. Mas veja que Sarai, ela podia ter sido a primeira mulher a fazer diferente. A primeira mulher a acreditar, a crer na promessa e não fazer isso. Mas ela fez. E então, além dela criar toda essa confusão, Abraão concordar, né? Não se impor ali na história, falar assim, não, Deus já falou pra mim, vai ser através de você. Ela fez essa confusão e ainda colocou outras pessoas que não tinham nada a ver com a história, Agar, né? Serva deles, colocou outra pessoa em confusão também, criou uma dificuldade para outras pessoas. Então, assim, segunda lição que a gente pode tirar disso, né? Se nós não vigiarmos, nós vamos ceder à tendência que nós temos de relativizar as promessas de Deus. Sarai, ela jurava de pé junto que estava fazendo certo, né? Afinal, era uma prática. Não, eu vou dar aqui minha serva pro meu marido e aí minha descendência vai vir. E assim, a gente muitas vezes faz isso com as promessas de Deus. Deus prometeu, é aquilo que ele prometeu que vai se cumprir. E a gente precisa, por isso, estar trazendo toda vez à memória as promessas de Deus, da forma que ele prometeu, né? E aí, assim, ele promete do jeito que ele quer, do jeito que ele deseja. Então, cuide, vigie para você não começar a relativizar aquilo que Deus te prometeu. Ah, será que então Deus vai fazer desse jeito? Será que Deus vai fazer do outro jeito? Não, Deus disse que vai fazer de determinada forma. Pronto, está estabelecida a promessa. Vai se cumprir do jeito que Deus te prometeu, né? Então, além disso, não envolva outras pessoas nessas suas confusões. Então, às vezes a gente recebe uma promessa, começa a relativizar e aí começa a envolver outros. Ah, então será que eu preciso de fulano para cumprir? Será que então eu preciso agora envolver outras pessoas nesse meu rolo todo? Né? Não faça isso. É verdade que a gente não pode ficar parado diante das promessas de Deus. A gente sempre precisa cooperar para que elas se cumpram. Mas não comece a transformar aquilo que Deus te disse. Não comece a relativizar. Continuando aqui, seguindo, né? Capítulo 17. É quando Deus muda o nome de Abraão, que ele ainda era Abrão e se tornou Abraão. O Matoso falou de algo importante, que do capítulo 16 para o capítulo 17 teve um período de 13 anos sem ser falado nada sobre a história dos dois, nem sobre Abrão, nem sobre Sarai, né? Isso quer dizer também que às vezes quando a gente começa a relativizar, às vezes não, quando a gente começa a relativizar e fica se batendo para que as promessas de Deus se cumpram, porque a gente começa a achar que, não, Deus vai fazer desse jeito que eu tô achando e não é do jeito que ele falou, não tá acontecendo, então eu vou aqui dar minha mãozinha, ajudar o meu Deus a cumprir o que ele prometeu, a gente acaba perdendo tempo e a nossa caminhada com Deus acaba não sendo relevante, porque a gente começa a fazer da nossa forma e aí pode acabar ficando 13 anos sem andar, sem ir pra frente, né? 13 anos aqui de forma figurativa, né? Capítulo 17, versículo 15 e versículo 16. Além de Deus mudar o nome de Abrão para Abraão, Deus também muda o nome de Sara.
capítulo 17, versículo 15 e 16. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Deus mais uma vez está falando, olha aqui, eu estou prometendo para vocês, vai ser uma grande nação, né? E aí veja a palavra aqui que Deus usa, reis de povos procederão dela, virão dela, ela vai gerar. Então Deus está mudando aqui o nome de Sarai para Sara. Sarai significava princesa e Sara significa minha princesa. Então eu penso que Deus está mais uma vez aqui cuidando do coração deles, né? E falando assim, olha, Sara, você errou, né? Sarai, você errou, né? Você aqui acabou colocando a sua mão no meio da minha promessa, acabou relativizando aquilo que eu tinha dito para vocês, mas você continua sendo princesa, a minha princesa, né? Deus trazendo Sara para perto. Então, assim, e aí vou continuar. De novo, Gênesis 17, versículo 19 e 21. Fala assim, ó. Deus lhe respondeu, de fato. Ou seja, na verdade, é isso que vai acontecer. Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falou-ei fecundo. Ismael foi filho de Agar. Então, Ismael, filho de Agar, com Abrão. E aí, Isaque, Deus estava falando, ó, vai se chamar Isaque, o filho do seu filho e de Sara. Sara vai gerar no ventre dela. E multiplicarei, versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste tempo daqui a 1 ano. Então aqui, ó, Deus está dando tempo. Deus está estabelecendo tempo para a promessa. Deus está lembrando mais uma vez, vai ser gerado por Sara, ela vai conceber. Então, assim, Deus lembrando, eu fiz essa promessa e eu falei que ela ia gerar. Eu tô lembrando para vocês, é desse jeito que vai acontecer. Capítulo 18, a minha Bíblia lá intitula assim, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. E aí, eu vou estar lendo versículos 9 a 15, tá? Do capítulo Gênesis 18. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti, daqui a 1 ano. Lembra que Deus já tinha falado que dali 1 ano Sara ia gerar? E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Né? Outra versão, a NVI, ela fala assim. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Então, qual que era o costume das mulheres? Ter filhos. Ela já tinha passado da idade disso, né? Mais uma vez sendo lembrada as condições de Sara. Ela era estéril, já tinha passado da idade, né? E aí continua. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Né? E aí ela pergunta, terei ainda esse prazer, né, de ter filhos? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, alguma coisa impossível para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, eu voltarei e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Ou seja, ela ainda mentiu, né? Além de duvidar mais uma vez da promessa, de dar risada daquilo que Deus estava dizendo, daquilo que estava sendo anunciado a eles de novo, Deus estava dando um tempo, ó, daqui a 1 ano eu vou cumprir. Ela ainda riu e ela ainda mentiu, né, sobre isso. Então, assim, aqui fala um pouco das emoções. Às vezes, Deus ele nos promete, mas a gente se perde em meio às nossas emoções.
Então a gente deixa as nossas emoções nos controlarem, né? E aí a gente acaba atrapalhando aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus nos prometeu, a gente acaba se prejudicando, porque a gente deixa as nossas emoções, elas nos tomarem, elas tomarem as circunstâncias, né? A nossa situação ali. Então, assim, quais são as emoções que você precisa controlar? Quais são as emoções que você não pode deixar tomar em conta do seu coração até que a promessa se cumpra? Incredulidade, Sara estava sendo incrédula. Ansiedade, Sara foi ansiosa quando ela deu Agar para dormir com Abraão. Quais são as suas emoções aí que você precisa controlar? E aí, capítulo 19 de Gênesis a gente vai pular, capítulo 20 a gente também vai pular, porque não fala exatamente sobre Sara. E aí eu quero chegar com vocês no capítulo 21, que talvez é a parte mais esperada, né? Que no versículo 1 a 7, os versículos 1 a 7 falam assim, ó. Capítulo 21 de Gênesis. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Isaque significa alegria, riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, filho da promessa. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês aqui? Quando a promessa de Deus se cumpriu, né? E lembra que eu falei para vocês que os estudiosos colocam que Sara, ela recebeu a promessa quando ela tinha 65 anos. Se passaram muitos anos até que a promessa se cumprisse. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Então, assim, Deus lembrou eles quando ela tinha 89 anos. Então, pensa, você mulher com 89 anos, Deus te lembra, Deus te fala, né, de novo da promessa dele, te fala assim, daqui 1 ano você vai ter um filho, né? Talvez, assim, realmente fosse muito difícil acreditar, né? Fosse muito complicado crer nessa promessa. Mas Deus, ele nos chama a acreditar, Deus, ele nos chama a crer, independente das circunstâncias, como a gente falou na primeira lição que a gente pode tirar. Então, assim, Deus fez como prometer. E o que eu quero ressaltar aqui é no versículo 2, que fala assim, ó. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Então, assim, a promessa de Deus, ela sempre tem um tempo para ela acontecer. Deus, ele prometeu e ele vai cumprir no tempo que ele prometeu. E aí, depois do capítulo 22, é quando Abraão é provado para entregar Isaac. Então, assim, além deles receberem a promessa, Deus dá a herança, Deus dá Isaac, e aí Deus pede Isaac. Então, assim, a história deles realmente é muito importante de detalhes. E aí, o Matoso já falou isso na aula passada, né? A fé de Abraão é testada e ele crê, ele acredita que Deus deu o filho. E Deus falou que através desse filho grandes nações, multidões viriam. Então, assim, ele tinha certeza que Deus faria alguma coisa naquele momento que pediu para Abraão sacrificar Isaac. E aí, Sara, no capítulo 23, morre tendo 127 anos. Então, ela morre com 127 anos. E aí, o que eu queria trazer para vocês, justamente dentro dessa história, a última lição, né, é que a promessa de Deus para nós, ela sempre tem um tempo determinado, e esse tempo ele é fixado por Deus. Não adianta você querer antecipar as promessas, elas vão se cumprir no tempo que Deus tem. E aí eu queria ler com vocês um último versículo da Bíblia, que é Abacuque 2, do 1 ao 3, que fala assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, escreve aquilo que eu estou te dizendo, escreve as minhas promessas.
grava sobre tábuas para que eu possa ler até quem passa correndo, ou seja, para você lembrar toda hora, para você lembrar das minhas promessas em todo tempo, não importa as circunstâncias. Correndo você vai poder ver, trilhando o seu caminhar, você vai poder enxergar. Versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, certamente virá, não tardará. Ou seja, a promessa de Deus ela tem um tempo determinado e ela se apressa a se cumprir. Se parecer que está tardando, ou seja, se você começar a ficar ansioso, se você começar a duvidar, espera, aguarda, porque certamente ela virá, ela vai se cumprir. Então, assim, as promessas de Deus para minha vida e para a sua vida, elas vão se cumprir. Nós estamos num tempo muito crítico, vivendo uma época que talvez muitos nunca fossem pensar viver. E assim, a nossa crise ela não é só de saúde, é uma crise econômica, é uma crise em vários sentidos. Mas além da gente poder estar tirando muita coisa boa na presença de Deus, daquilo que Ele está fazendo, porque Ele não se cansa de trabalhar nesse tempo, a gente precisa se lembrar das nossas promessas e entender que mesmo essa circunstância, mesmo essa situação toda, as promessas de Deus elas vão se cumprir, porque a primeira coisa que a gente falou aqui, as nossas circunstâncias, as nossas possibilidades ou impossibilidades, elas não interferem na promessa de Deus. Segunda coisa, a gente precisa entender e cuidar com a nossa tendência. A gente tem essa tendência de relativizar as promessas de Deus. Não relativize, lembre do que Ele te prometeu, Ele vai cumprir do jeito que Ele falou. E aí a última coisa, há um tempo determinado para toda promessa. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, né, você que tá aí me ouvindo, lembre-se disso, a promessa ela vai se cumprir. Se ela parecer tardar, se as suas emoções quiserem reinar, lembre-se que Deus ele é fiel para completar essa obra. E mesmo Sara tendo feito tudo isso, mesmo Sara tendo negociado, colocado Agar no meio da história dela, ela continua no hall de heróis da fé. Então assim, como as pessoas vão se lembrar de nós? Que eu e você possamos olhar para a história de Sara e não fazer como ela fez, não colocar Agar no meio, né? Para ser realmente fiel. Mas se você já colocou alguma Agar aí no meio da sua história, se você já tentou interferir, saiba que Deus ele te dá a chance hoje de se arrepender, de confessar isso diante de Deus e quem sabe lá na frente ser chamado de um herói da fé. Deus te abençoe, eu espero que você receba aquilo que Deus tem para sua vida.